Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Deem seu like, seu dislike, compartilhem o canal, divulguem o canal e não se esqueçam de dar o like, por favor. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que diz respeito à crença, os motivos, né, pelos quais não devemos acreditar naquilo que a Bíblia fala. Vou mostrar para vocês diversas razões ou motivos pelos quais não podemos dar credibilidade àquilo que se encontra nesse livro mágico, que é tido como sagrado pelos cristãos em geral. As histórias do Novo Testamento teriam, teriam mais de 2000 anos. Teriam mais de 2000 anos. Isso tomando por base o nascimento de Jesus, como sendo real, né? Segundo a crença cristã, Jesus, se estivesse vivo, né, teria mais ou menos o ano que nós estamos, 2021. Então Jesus teria em torno de uns 2021 anos, certo? O que muitos não sabem, muitos outros fingem não saber, é que a junção dos livros que compõem hoje o que chamamos de Novo Testamento não se deu de forma instantânea e espontânea. A aceitação desses livros como canônicos ou de inspiração divina não foi rápida e imediata à medida que esses livros eram supostamente encontrados ou quando saíam das mãos de seus também supostos escritores. Sua aceitação foi gradual e após muita discussão entre aqueles que dispunham de poder estatal para discutir que livros entrariam e comporiam a lista de livros já considerados como inspirados. Todas as negações que hoje discutimos acerca dos livros do Novo Testamento foram feitas há centenas de anos. O que nós vemos nos livros de diversos estudiosos, como Bart de Ehrman, Karen Armstrong e outros, já eram coisas são coisas velhas. São coisas discutidas e já eram discutidas já no século II da Era Comum. E já foram também objeto de discussão já no século XVII e XVIII. Estudiosos alemães, né, passaram um pente fino sobre esses escritos e descobriram diversas mentiras que estão nesses relatos bíblicos, desde os livros do Velho Testamento, bem como os livros do Novo Testamento. Então, todas essas discussões que nós vimos hoje na internet, em alguns livros desses já citados estudiosos, já falei, alguns estudiosos que eu falei, né? São coisas velhas. Simplesmente são questões vão sendo sempre é, trazidas, né, ao cenário de discussão. Quando dissemos que livros como o Apocalipse, Cartas de Paulo, Cartas de João, Pedro, Judas e o Evangelho são criações ou invencionismos, não estamos exagerando e não somos os únicos a ter esse pensamento. Outras pessoas do passado também questionavam
e não criam na inspiração de muitos dos livros que hoje muitos cristãos acreditam cegamente. Sabemos disso, por exemplo, a partir da obra de um dos mais comemorados pais da Igreja, Eusébio de Cesareia. Este padre do século IV depois de Cristo relata em A História Eclesiástica fatos que aconteceram e que vinham acontecendo em seu tempo. Vejam desses relatos de Eusébio, das divinas escrituras reconhecidas e das que não o são. Chegando aqui, é hora de recapitular os escritos do Novo Testamento já mencionados. Em primeiro lugar, temos que colocar a tétrade santa dos evangelhos, ou seja, está se referindo aos 4 evangelhos, né? Tétrade 4, aos quais segue-se os escritos dos Atos dos Apóstolos. Depois destes, há que se colocar a lista das cartas de Paulo. Depois, deve-se dar por certa a chamada Primeira de João, ou seja, aquele livro que chama de Primeira João, porque os livros de João, nós temos os livros de João como o famoso Evangelho de João, que é o 4, né? Aí a primeira, segunda e terceira cartas de João e o temível Apocalipse. Bom, então segue Eusébio. Depois deve-se dar por certa a primeira carta de João, ou seja, primeira de João. Assim como a de Pedro, a primeira de Pedro. Depois destas, se estar bem, pode-se colocar o Apocalipse de João, sobre o qual exporemos oportunamente o que dele se pensa. Estes são os ditos admitidos. Ou seja, o padre Eusébio, está dizendo que, em seu tempo, eram esses livros que eram tidos como sagrados, eram tidos como canônicos. Estão entendendo? Isso na época de Eusébio. E nós estamos falando, no caso, do quarto século. Veja, no quarto século de nossa era, já se questionava a autoria desses livros sagrados. Ou seja, essas pessoas que estavam mais próximas da história desses escritos, tanto dos seus autores, os seus supostos autores, como da história de Jesus, essas pessoas não tinham certeza daquilo que tinham em suas mãos, pessoal. Vejam que livro a Bíblia é. Um livro de pura incertezas. E segue o Eusébio a dizer: estes são os ditos admitidos, os citados, né? Acabamos de mencionar. Dos livros discutidos, veja agora, ele vai passar a nos dizer quais são os livros que estavam sendo discutidos a sua autenticidade como livros canônicos ou sagrados em sua época. Só que mesmo aqueles que ele está falando que e não havia discussão, como ele falou, o Apocalipse, a Tríade, que é os 4 evangelhos, as cartas de Pedro, o 1 Pedro, 1 João, o Apocalipse, mesmo estes que ele diz que deveria ser colocado nessa lista, havia sim discussão. Depois ele mostra que havia discussão sobre esses mesmos livros. Estão entendendo? Então, essa lista que ele está falando é o que ele pensa. Tá entendendo? É ele que vê como esses livros que ele acaba de mencionar, dizendo que são os admitidos, são os que estão sendo admitidos, na sua época, pelo grupo de padres que ele faz parte. Tá entendendo? Não quer dizer que esses que ele está dizendo que são admitidos
teria uma admissão geral de todos os padres. Não, é dos padres que compõem o grupo dele. Tá entendendo? É tanto que depois ele vai falar que existe sim discussão do Apocalipse, que ele disse que para ele não teria discussão. Apocalipse de João, ele fala da carta de João, certo? De Pedro, a segunda Pedro, por exemplo. Bom, então ele diz, aí Eusébio passa a dizer que para eles não teria discussão, né? Para eles seriam admitidos, para ele deveriam ser admitidos. Já os que no tempo dele, né, havia é, constante discussão sobre esses escritos, ele passa a mencionar os seguintes: os livros discutidos, por outro lado, mas que são conhecidos da grande maioria, são discutidos, ou seja, se debate a respeito da sua autenticidade ou de sua autoria, mas que já são conhecidos da grande maioria. Temos, aí, quais são esses que, embora sejam discutidos, mas são conhecidos? Temos a carta dita de Tiago, a de Judas e a segunda de Pedro. Tá vendo? Segunda carta de Pedro. Então, nós, segundo Eusébio, né, a esses livros, ou essas cartas, em seu tempo era bastante discutida. Assim como as que dizem serem segunda e terceira João. Tá vendo? Então temos Tiago, Judas, segunda Pedro e a segunda e terceira carta de João. Tá lembrado que eu falei para vocês que nós temos dentro do Novo Testamento a, o Evangelho de João, o Apocalipse de João e três cartas que são tidas como sendo de autoria do apóstolo João. É a primeira, segunda e terceira João. Cartas até bem curtas, né? Aí segue Eusébio dizendo, e a segunda de Pedro, assim como as que se dizem, assim como as que se diz serem segunda e terceira de João, sejam do próprio evangelista, seja de outro com o mesmo nome. Ou seja, no tempo de Eusébio, havia discussão de que essa primeira, segunda e terceira João, ou segunda e terceira João, embora muitos no seu tempo diziam, né, ser de autoria de João, o apóstolo de Jesus, mas havia quem dissesse que, na verdade, essas cartas não eram de João o apóstolo, mas sim de um outro que tinha o mesmo nome desse apóstolo. Tá entendendo? Ou seja, alguém com o mesmo nome se passou por esse tal apóstolo e escreveu essa segunda e terceira carta que leva supostamente o nome de um João, que não é nem o João evangelista. Tá entendendo? Entre os espúrios, aí ele passa agora a falar dos espúrios, os que não tinham valor nenhum, né? Como o livro sagrado. Ele fala dos que, embora não tinham embora eram discutidos, né? Não se chegava ao ponto de dizer que eles eram ou não canônicos, como a carta de Tiago, a de Judas, a segunda e terceira Pedro, mas já eram bastante conhecidas, certo? Mas havia um terceiro grupo de livros na visão de Eusébio e daqueles que compartilhavam da mesma visão dele, três categorias: dos já admitidos para eles como sagrados, certo? Que era a tríade, que ele chama, né? Os quatro evangelhos, o Apocalipse, a primeira carta de João, certo? E tinha aqueles que eram conhecidos, mas eram discutidos, como a carta de Tiago, de Judas, a segunda Pedro e a segunda e terceira João. E havia um terceiro grupo de livros que eram considerados espúrios, certo? Ou seja, eles consideravam que não eram sagrados, não deveria
figurar em cânon algum. Entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo. Esses espúrios nós os conhecemos hoje como os evangelhos apócrifos, certo? Ou os livros apócrifos, porque existem livros apócrifos tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Estes aqui são os apócrifos, que ele chama de espúrios aqui, do Novo Testamento. Então ele diz: entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, o chamado Pastor e o Apocalipse de Pedro. E além destes, há que se diz Carta de Barnabé e a obra chamada Ensinamento dos Apóstolos. E ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João. Veja que na primeira. Ele está falando aqui. E talvez o Apocalipse de João. Por quê? Porque em sua obra, A História Eclesiástica, o Eusébio, ele fala inicialmente que o Apocalipse de João era discutido sim. Mas depois ele fala que, e como nós acabamos de ver logo no início, que o Apocalipse de João estava entre aqueles que já eram admitidos. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo que já era admitido entre o grupo dele, entendeu? Ele via como um livro canônico, ele, o próprio Eusébio e os do grupo dele, os padres, né? Faziam parte do seu grupo. Se vocês lerem a história, o escrito de Eusébio, vocês vão perceber que existiam grupos de padres em posições opostas, né? E ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João. Alguns, como disse, rechaçam-no. Alguns, como disse, rechaçam-no. Eles não consideram ele como sagrado, né? Enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Eu lhe pergunto, quem são esses alguns? E Eusébio fala, alguns o rechaçam e alguns e outros o contam entre os admitidos. Quem seriam esses aqui, que Eusébio menciona por alguns, aqui, que no caso não considerava o livro do Apocalipse de João como sagrado, e esses outros, quem seriam esses? Você acha que é o povo, é? Ou pessoas do povo? É claro que não. Alguns e esses outros eram os padres, pessoal. Certo? Esses aí é o que eu falei para vocês. São grupos antagônicos ao grupo de Eusébio. E quem decidia essas questões religiosas, se esse ou aquele livro era ou não era sagrado, eram esses grupos. Então tinha um grupo que dizia que determinado livro era, e tinha um outro grupo que dizia que não. Tá entendendo? Então a oposição ou a discussão girava no meio dessas pessoas, ou seja, desses padres. Não era o povo nunca decidiu nada. O povo é ignorante, ou não participa das decisões de Estado. Bom, alguns, aí segue Eusébio, alguns ainda catalogam entre estes, inclusive o Evangelho dos Hebreus, os Evangelhos Hebreus também na época do tal do Eusébio, era também catalogado entre os livros apócrifos, não tinha autoria, não é considerado como livro canônico. Mas hoje vocês veem ele em nossa Bíblia, em nossas Bíblias. Muitos livros foram retirados, né? Ou não foram colocados no chamado cânon, e outros que eram suspeitos
e cuja autoria ou autenticidade era discutida, entraram. Mas por que entraram? Porque supostamente eram de fato sagrados, canônicos? Não. Simplesmente porque um grupo da elite eclesiástica achou que aquele livro deveria entrar, certo? Como essas decisões eram por votos, então o grupo que tivesse mais membros determinava que aquele outro livro deveria ser canônico e assim compor o, o rol de livros que hoje nós supostamente temos em nossas Bíblias. Bom, alguns ainda catalogam entre estes, inclusive o Evangelho dos Hebreus, no qual são muito contemplados os hebreus que aceitaram Cristo. Todos estes são, todos estes são livros discutidos. Entenderam? Mas creio ser necessário quem? Creio ser necessário. Ele, o Eusébio. Mas creio ser necessário que exista um catálogo destes também. Um catálogo, o que quer dizer, pessoal? Com esse tal desse catálogo? Uma coleção de livros, pessoal. Entendeu? Isso aqui nada mais é, o Zé está falando é de um cânon, uma relação de livros, uma coleção de livros, uma reunião de livros, que, segundo a sua visão, deveria estar aqueles que ele falou como admitidos, aqueles que eram discutidos, mas eram já, por muito tempo, já conhecidos do público, certo? E falamos do público, não é do público do povo em geral, mas sim do público eclesiástico, que deveriam estar entre os admitidos. E aquele grupo, e aqueles livros que eram expulsos não deveriam estar ou figurar numa lista que ele fala aqui, nesse catálogo de livros. Tá entendendo? Mas creio ser necessário que exista um catálogo destes também. Desses que eram discutidos e alguns até mesmo espúrios. Ele acreditar que deveria estar também entre um catálogo. Distinguindo os escritos que, segundo a tradição da igreja, são verdadeiros, genuínos e admitidos daqueles diferentes destes por não serem testamentários. Vou repetir, olha. Mas creio ser necessário que exista um catálogo destes também. De quê? Dos livros espúrios. Distinguindo os escritos que, segundo a tradição da igreja, são verdadeiros. Veja, quem determinava se o livro era de fato sagrado era a tradição da igreja, pessoal. Entendeu? Não foi nenhum anjinho, não foi nenhum deus hebreu que soprou na orelha de um padre ou outra pessoa e disse: ó, esse livro aqui é sagrado. Pode colocar na listinha aí. Ó, esse evangelho aqui é sagrado. Foi mesmo feito por João. Ó, esse livro aqui foi sagrado mesmo, foi escrito mesmo por Lucas. Pode colocar na listinha. Não, pessoal. Também, mas creio ser necessário que exista um catálogo destes também, distinguindo os escritos que, segundo a tradição da igreja, são verdadeiros, genuínos e admitidos daqueles que, diferentes destes, por não serem testamentários, mas discutidos, ainda assim são conhecidos pela grande maioria dos autores eclesiásticos. De modo que possamos conhecer estes livros e os que, com o nome dos apóstolos, foram divulgados pelos hereges, alegando que se tratem, seja dos evangelhos de Pedro, de Tomás, de Matias ou mesmo de algum outro, ou ainda dos atos de André, de João e de outros apóstolos. Jamais um só dentre os escritores ortodoxos julgou digno mencionar estes livros em seus escritos. Mas ocorre que a própria índole do fraseado difere enormemente do estilo dos apóstolos, ou seja, está dizendo que esses livros, tidos por ele como espúrio, a fraseologia, a disposição literária deles, certo? A formação das frases, certo? O jeito de escrever, o Eusébio está dizendo que
se percebia que esses tais livros espúrios eram espúrios, mesmo por essa comparação literal da forma como eles eram escritos, certo? Eram diferentes, quer dizer que a forma de se expressar desses escritores, dos supostos livros espúrios, eram diferentes da forma de se expressar dos tidos como canônicos por ele. É isso que ele quer dizer. Mas ocorre que a própria índole do fraseado difere enormemente do estilo dos apóstolos. O pensamento e a intenção do que neles está contido destoa ainda mais da verdadeira ortodoxia. Claramente demonstram ser invenções de hereges. Por isso, não devem ser incluídos nem mesmo entre os espúrios. Esses livros aí que ele falou, né? Mas devemos rechaçá-los como inteiramente absurdos e ímpios. Eusébio, a história eclesiástica. A questão é: quem foram esses que não criam na inspiração de muitos desses livros? O povo? Não. O povo, como sempre, era colocado de lado, ou era esquecido, quando questões de Estado eram suscitadas. Ademais, sabemos que a massa populacional da época era composta de pessoas analfabetas que não tinham competência para discutir tais assuntos. Os concílios que deram a autoridade que os livros bíblicos têm hoje não eram compostos por pessoas do povo, pessoal, mas tão somente de bispos e cardeais, em suma, de padres. Questões religiosas, naquela época, eram vistas como questões de cunho estatal. Essas discussões e suspeitas foram feitas pelas próprias pessoas ou grupo de autoridades que tinham o poder de aceitar ou não tais livros como sendo obras sacras. Não foi o povo, não foi nenhum apóstolo ou suposto apóstolo ou escritor de um desses livros que estava presente, pessoal, que determinou, presentes que determinaram que esse livro seu era ou não era sagrado. Nada disso. Não foi Deus nenhum que disse: olha, esse livro aqui é sagrado, olha, esse outro livro aqui é sagrado, olha, esse outro livro aqui não é sagrado, não. Foram pessoas, pessoal, que decidiram que livros entrariam ou não na composição desse compêndio que hoje nós chamamos de Bíblia. Veja que essas discussões estavam ainda ativa no século IV, ou seja, posterior ao Concílio de Nicéia. Estão lembrados que o Concílio de Nicéia foi em 325? Né? O tal do Eusébio viveu até o ano 339, ou seja, posteriormente ainda ao Concílio de Nicéia. Então, mesmo posteriormente ao Concílio de Nicéia, ainda existiam discussões a respeito daquilo que eles já haviam discutido. Ainda que eles haviam determinado que livros eram sacros naquele concílio, mais tarde, ou após ele, ainda se continuou a se discutir essas questões. Por quê? Porque ainda havia pais que não concordaram com aquele grupo que determinou que livro deveria entrar ou que livro deveria sair. Essas discussões e suspeitas foram feitas pelas próprias pessoas ou grupo de autoridades que tinham o poder de aceitar ou não tais livros como sendo obras sacras. A obra de Eusébio, embora tenha muitas mentiras e inverdades, certo? É de fácil percepção essas mentiras. Quando ele entra na questão dos cristãos, você vê que ele inventa muitas das mentiras, ou conta mentiras que foram contadas para ele, né? É importante porque, qual a importância dessa obra de Eusébio? Ela é importante porque nos dá uma ideia de como o cristianismo estava se desenvolvendo. Ela nos mostra que o cristianismo, assim como a Bíblia, não nascem ou não nasceram prontas.
quando nasceram prontos, né? Ambos passaram por um longo processo de aceitação, rejeição e mudanças até chegarem àquilo que os padres e imperadores desejaram. O ambiente daquela época, em termos de religiosidade, não era muito diferente de nossa época. As disputas religiosas entre quem tinha a verdadeira ortodoxia, o ensino de Cristo, estavam, né? Ou quem tinha, né? As disputas religiosas entre quem tinha a verdadeira ortodoxia, o ensino de Cristo, estavam presentes do mesmo modo que em nosso tempo. Hoje você vê as discussões, é um assembleiano, é um testemunho de Jeová dizendo que é ele que tem a verdade, é um, é um crente lá, ou um cristão lá da Adventista dizendo que tem a verdade. E todos eles dizem que seus líderes foram inspirados ou tinham a orientação do Espírito Santo para escrever essas crenças que eles pregam e defendem. O Adventismo pega, como diz, né? Pega na cruz e na espada, né? Para defender o sábado como dia sagrado. E apresenta argumentos dentro da Bíblia. O Testemunho de Jeová pega na cruz e na espada, né? Eles odeiam a cruz, né? Mas pega na espada em defender que eles não devem dar sangue. Devem morrer, mas não podem dar sangue para ninguém. Que isso é uma violação das leis sagradas de Javé. Essas bobagens todas. Ou seja, um acusa o outro de ser mentiroso. Porque quando um defende a sua posição religiosa, está dizendo que a posição religiosa do outro é mentira. É falsa. Está entendendo? Ou seja, a mesma discussão, pessoal. A história se repete. A mesma discussão que lá no tempo de Eusébio, ou anterior mesmo, anteriormente à época de Eusébio, e posteriormente também, havia esse tipo de discussão. Quem era o grupinho, ou o quadro, que tinha razão nessas questões religiosas? Testemunhos de Jeová dizem ser guiados pelo Espírito Santo, adventistas dizem o mesmo, assembleiano, batistas e tantos outros denominações cristãs dizem a mesma coisa. Dizem ter a razão, dizem ter a verdadeira ortodoxia, a verdadeira interpretação, a verdadeira hermenêutica dos escritos tidos como sagrados. Desculpem. E quando assumem que só eles possuem a verdade, transformam os outros credos em mentirosos e heréticos. Do mesmo modo que esses padres, quando se reuniram, fizeram aquela discussão toda em cima dos livros que eram ou não eram tidos como sagrados, fizeram essa divisão, né? Quem que tinha razão e quem não tinha razão. Analisando a obra de Eusébio, verificamos também que os escritos originais dos livros do Novo Testamento já não existiam em seu tempo. Se havia aquela discussão, pessoal, se era ou não era sagrado, se eram ou não eram tidos como sacros, ou deveriam estar numa lista de livros canônicos, ou não discutidos, como chama Eusébio, quer dizer que eles não tinham uma referência material do tipo um escrito original para dizer que aquele livro ou aquela carta era de fato daquele, daquele que se dizia ser a autoria. Ou seja, na época de Eusébio já não havia escritos originais. Veja que absurdo. Acredito que nunca existiram esses escritos originais. Foi produzido por esses padres aí do primeiro século. Esses livros foram escritos por algum padre anterior aos chamados pais da igreja, ou mesmo por estes mesmos. Só eles tinham como escrever essas obras. Ninguém mais do povo tinha.
povo era analfabeto. Quem é que ia escrever? Quem é que poderia escrever essas obras, pessoal? Obras escritas em grego. Só esses padres, pessoal, esses padres que compunham esse núcleo dessa época, de pessoas que tinham, o que eram letradas, que poderiam escrever esses livros. Não tinha pescador, o, o, o pedreiro que escreveu isso aí. Foram os padres. A igreja, quando, ou o grupo religioso, quando se aproxima do Estado, né, e tem o apoio deste, que começa a escrever esses livros, determinar quem é que não é sagrado ou não. Eram eles que detinham todo o conhecimento da época. Eram eles que produziam textos e literaturas. Eram eles também que dispunham de recursos financeiros para a produção de tais textos. Eram eles que poderiam, por meio da imposição das armas e com o apoio do Estado, transformar o mundo romano, extremamente pagão, cheio de deuses, num mundo monoteísta e cristão. Judeus pescadores analfabetos jamais teriam condições de produzir uma obra literária tal qual o Novo Testamento. Não que o Novo Testamento seja um espetáculo de obra, um livro espetacular. Tanto que não era assim que havia essas discussões, né? As discussões não só giravam em torno de se aquele livro era de fato autêntico, escrito, inspirado, mas também o conteúdo desses livros eram discutidos, tá entendendo? Você vê que o livro, esse livro não é tão espetacular assim, mas então, não que o Novo Testamento seja algo espetacular. Não é isso que queremos dizer. Mas sim que pescadores e letrados não dispunham de meios para dominar a língua escrita dos gregos e produzir aquilo que se supunha que escreveram nesses evangelhos. Quem escreveu os evangelhos foi alguém que conhecia um pouco da cultura hebreia ou tinha informações escritas dessa cultura, bem como tinha conhecimento da cultura grega, sua língua e sua retórica, sua forma de escrever, né? Coisa do tipo. O pobre Jesus e seus companheiros de pesca nunca tiveram esses conhecimentos. O Novo Testamento é uma fraude. Basta vermos que já nos 400 anos depois de Cristo, uma época não tão distante dos fatos narrados pelos seguidores de Jesus, já havia sérias dúvidas, pessoal, e suspeitas acerca da autoridade desses livros. Nós vimos, né, no relato de Eusébio, que eles dividiram os livros em quatro categorias, né? Ainda mais quatro categorias dentro da visão de Eusébio, né? E seu grupo religioso. Quer dizer, esses livros que eram a ser admitidos por Eusébio já não era por outros membros do outro grupo de padres e bispos. Tá entendendo? O, é, o Novo Testamento é uma fraude. Basta vermos que já nos 400 anos depois de Cristo, uma época não tão distante dos fatos narrados pelos seguidores de Jesus, 400 anos depois de Cristo, pessoal. Ou seja, é um, não é tão distante esse tempo dos fatos que dizem que Jesus fez aquilo, que Jesus andou sobre as águas, que Jesus ressuscitou, e que Jesus fez milagres, curou cego, aleijado, essas bagaçadas toda, e que os apóstolos repetiram as mesmas coisas que Jesus fez, ou seja, 400 anos depois de Cristo, já é um tempo para que não houvesse tanta obscuridade ou questionamento a respeito da existência ou da autenticidade desses livros, e se eram ou não sagrados, né? Se vinham mesmo de fato desses supostos escritores que se diziam ser seguidores de Jesus. Não. Mesmo na época de Eusébio, eles se apoiaram na tradição
da igreja, pessoal. E o que era a tradição da igreja? Simplesmente relatos orais. Ah, não, foi fulano, ciclano, não sei quanto tempo atrás, disse que foi isso mesmo. É isso, essa tradição. A tradição cristã, ou a tradição da igreja, era isso. Eram contos ou ditos que chegaram até eles através de uma ou outra pessoa que foi passando, pessoal. Veja isso 400 anos depois de Cristo. Mas essas discussões não foi só na época de Eusébio, 400 anos depois. Já mesmo no século II já existiam essas discussões, pessoal. Ou seja, muito ainda mais próximo das histórias de Jesus. O que é que vocês, o que é que isso aponta, pessoal? O que é que esses fatos apontam? E tudo isso é mentira. Isso simplesmente são invenções. Pontos da carochinha. Então, numa época uma época não tão distante dos fatos narrados pelos seguidores de Jesus, já havia sérias dúvidas e suspeitas acerca da autenticidade desses livros. Os pais da igreja nos revelam que, já em sua época, não havia original. E isso é um absurdo. O que demonstra que tudo foi uma armação organizada e pensada por grupos poderosos. Hoje estamos a mais de 1.600 anos da época de Eusébio, porque essa historinha de Eusébio gira em torno dos 4 séculos, né? Então, 1.600 anos depois da época de Eusébio, e as pessoas, os cristãos hoje atuais, afirmam de forma enganosa que o Novo Testamento foi escrito com observância dos escritos originais. Veja que absurdo. Quando os escritos da época de Eusébio não se basearam em originais nenhum, como os nossos poderiam ter observado originais? A certeza que os cristãos da época de Eusébio tinham baseava-se simplesmente na tradição da igreja, ou seja, contos memoráveis que se supunha terem vindos do tempo dos apóstolos, que supostamente teriam seguido a Jesus. Tradição esta cheia de contradições e imprecisões ainda maiores que as que encontramos nos evangelhos. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e não se esqueça de dar o like, pessoal. Vamos ajudar aí o canal, certo? O like é muito importante. E até a próxima, pessoal.